Gran Turismo é o novo filme da Sony baseado na franquia de jogos do PlayStation. E eu, como fã de videogames, como fã de automobilismo e como fã de cinema, gostei bastante do filme. Vou falar sobre ele, vem comigo. Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixe um like aí. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. O filme conta a história real de um jogador adolescente da franquia Gran Turismo, que se destaca nas competições virtuais da modalidade realizadas pela Nissan e acaba tendo a oportunidade de se tornar um piloto de verdade após mostrar seu potencial nas pistas virtuais. O filme é dirigido pelo Neil Blomkamp, diretor de Distrito 9, Chappie, Elysium, e ele realiza um bom trabalho aqui. Eu gostei bastante da mistura que ele faz do videogame com o cinema. Ele faz uma adaptação, digamos, visualmente interessante e de bom tom, de bom gosto. Quem acompanha automobilismo, eu devo confessar que por estar mais por dentro, eu acompanho a Fórmula 1 já há alguns anos, já acompanhava na infância, teve um hiato ali, mas já há alguns anos voltei a acompanhar religiosamente, todo domingo de corrida, final de semana de corrida, na verdade, estou lá acompanhando. O carinho e o cuidado com a atenção aos detalhes e a essa história, que é uma história real, muito legal. O fato de ser uma história real agrega demais ao que a gente está vendo em cena e a gente poder pesquisar com facilidade, ver os dados, ver tudo aquilo que a gente está presenciando na tela e ver que, caramba, é muito legal quando a vida real apresenta coisas tão incríveis, né, que se fosse um roteiro original, era capaz até de falar que foi forçado. Mas não, aconteceu mesmo, não faz muito tempo, né? Então isso é sempre muito legal. Como eu ia dizendo, a direção dele traz, lógico, a gente tem os atores, um elenco muito bom. O protagonista, que interpreta o piloto de verdade, né, o Ian Mardeborough, é interpretado pelo Art Mendenhall. Ele tá muito bem no papel e a gente também tem outras figuras conhecidas, né, como o Orlando Bloom, que tá ótimo, né, como o cara do marketing lá da Nissan, e o David Harbour, né, interpretando o Jack Salter, que é o piloto, ex-piloto, que vai ser o tutor, o professor da academia, né, da academia do Gran Turismo. História real, mais uma vez, lembrando, e que vai ser o mentor do protagonista do filme. Ele, como mentor, ele convence bastante. A gente já viu outros filmes, obviamente, né, ele explodiu por conta da série Stranger Things, mas ele com essa figura mais paterna, obviamente, vem lá do Stranger Things, mas como essa figura de tutor e turrão, mas com um coração de ouro, ele encaixa muito bem, é um casting muito acertado. Ele pode já ter feito isso outras vezes, mas é um casting muito acertado. O Orlando Bloom, como o cara do marketing, me fez lembrar um pouco momentos de muitos anos atrás dele em Elizabethtown, e aquela empolgação e o hype, aquele universo. Não tem nada a ver o personagem, mas assim, só por conta do universo e tudo mais, alguns traços, mas ele tá muito bem no papel, bom revê-lo, fazia um tempo que eu não vi um filme com ele, e ele tá muito bem. O Djimon Hounsou vive o pai do protagonista e tem algumas cenas das mais emocionantes nesse filme. Tem uma cena mais, né, pra segunda metade do filme, assim, que me trouxe bastante emoção, a relação desse pai com o filho, que não é feito de maneira caricata, é bem assim honesta, um pai realmente preocupado com o futuro do filho, que é coisa normal. Ele não é pintado como um vilão que tenta fazer de tudo porque o filho não persiga aquele sonho, né, que começa nos videogames e que é bem maluco mesmo, assim, se você para pensar realisticamente. Ele só é preocupado com o futuro desse filho dele. Mas ao longo da projeção vai tendo mais cenas e envolvimento entre os dois que é bastante emocionante. E a Gary Halliwell, que a maioria vai reconhecer, né, ex-Spice Girl, a Ginger Spice, e que eu não fazia ideia de que ela estava no filme. Ela interpreta a mãe do protagonista, do piloto, e eu achei muito legal, porque talvez quem só conhece ela das Spice Girls não saiba que ela tem um envolvimento com o mundo do automobilismo, porque ela é casada já há alguns anos com o Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, que atualmente está dominando a Fórmula 1. Então eu achei bem divertido esse casting e certamente não é à toa. Também do mundo do automobilismo, vários comentaristas reais, comentaristas de verdade de automobilismo, de Fórmula 1 e outras categorias, turismo, NASCAR e tudo mais. Um deles, Will Buxton, que ganhou mais fama por conta do Drive to Survive, né? Ele é um daqueles principais, né? Ele trabalha no canal da Fórmula 1 também oficial no YouTube. Então é muito
legal, assim, o filme tem um cuidado, né, na maneira com que retrata os detalhes dos boxes, da preparação dos pilotos, né, dos carros, os diálogos também. O filme, em várias cenas, né, ele tem que explicar, digamos, pro espectador comum, que duas coisas, né? Que não conhece o videogame e o segundo, que não conhece o automobilismo. Então tem alguns diálogos expositivos, algumas falas que precisam, é importante para a narrativa, porque alguém que não manja nada precisa ter aquelas informações. Me parece bem importante. Se você já conhece um pouco, ou mesmo se você não conheça, quando eles falam do jogo, por exemplo, da criação do Gran Turismo, é como o filme começa falando daquilo, o objetivo do criador de fazer um simulador o mais real possível de automobilismo. Quando ele fala o número de vendas, quando ele fala de sucesso, sim, pode parecer uma propaganda de marketing, uma estratégia de marketing, uma propaganda, pode parecer, mas é real, e eu acho que é um dado importante para a gente entender. De novo, é uma história real, para a gente entender como isso foi possível, como isso se tornou realidade. Vamos imaginar alguém que não manja nada dos jogos, que não manja de automobilismo, que não faz ideia de que isso existe, de que isso existiu, que esse piloto, a história dele é real. Eu acho que aquelas informações, esses diálogos mais expositivos são importantes. Então, e eles fazem de uma maneira que traz dados para a gente que são bem impressionantes. Da mesma maneira, no lado do automobilismo. Então, quando o personagem, né, o Jack, do David Harbour, está expondo e conversando com os candidatos, os cadetes a piloto da Academia GT pela primeira vez, e ele vai descrevendo o que é a Força G, o esforço físico, os riscos, especialmente, em que os pilotos estão vivendo ali, que eles estão se colocando, tudo aquilo é real e é muito importante aquilo estar estabelecido. Isso é mais feito no início do filme, né? E acho que é muito bem feito, é empolgante, coloca na mesa quais são os riscos que a gente tem, qual a dificuldade e o quão absurdo, né, aqueles pilotos, aqueles jovens terem conseguido chegar ali e quão impressionante é essa história real. Nas sequências de corrida, temos várias aqui no filme, e é óbvio que isso é muito importante num filme como esse, o diretor, né, o Neil Blomkamp, ele faz ele utiliza, né, paralelos com o videogame. Então a gente tem alguns planos que lembram planos, geralmente o carro na terceira pessoa, quem já jogou vai reconhecer na hora, quem não jogou vai ver que tem algo ali de diferente. E é muito legal isso. Ele traz também, e é interessante, porque, por exemplo, eu acompanho a Fórmula 1 hoje está utilizando muitos gráficos que vieram justamente dos videogames. Então, que mostra a posição em tempo real, um numerinho em cima do carro ali durante a corrida. Isso acontece nas corridas de Fórmula 1, se você não vê faz tempo, né, uma corrida de Fórmula 1, isso já está há alguns anos sendo utilizado, né? A cada temporada eles vão trazendo mais tecnologia para a transmissão. E é muito legal eles trazendo esses elementos que vieram dos videogames. A distância para o carro da frente em tempo real, com os gráficos aparecendo na tela. Uma corrida de Fórmula 1 hoje em dia apresenta tudo isso. E a gente tem uma fusão disso, porque daí o filme está trazendo algo de videogame, mas dessa vez para a tela do cinema. Então é um casamento muito legal, muito visualmente interessante. Lógico, ali turbinado por uma edição de som, um som muito bacana, potente, de trazendo o ronco do motor, a potência de tudo aquilo. E acho que é muito interessante o que eles fazem de não... Óbvio, a gente está vivendo tempos, né, em que filmes baseados em marcas, em coisas, né, em franquias e produtos. Então aqui a gente tem o Gran Turismo, a franquia. Mas eu acho bem legal. De novo, você pode ser cínico e só achar que isso é tudo uma grande propaganda. O que não é uma grande propaganda para vender alguma coisa. É o mundo que a gente vive, eu acho que tentar pegar muita picuinha disso, eu tento ir mais pro lado... É um filme, pessoas bacanas, um diretor bacana que a gente conhece, que fez bons filmes, um elenco legal, baseado numa história real, que é muito louca, emocionante. Então, eu deixo o cinismo de lado, tento avaliar a obra. E se você fizer isso também, eu acho que você vai aproveitar e curtir. Acho que, tendo em vista, sim, obviamente, que é um produto, é da Sony, e se isso levar o pessoal a sair da sala a querer comprar o videogame e jogar, melhor para eles, eu acho que eles estão contando com isso. Mas vamos esquecer isso. Eu acho que eles fazem de uma maneira interessante, por quê? Porque não pintam tudo com cores bonitas, né? Traz vários elementos que são, assim, não muito legais no mundo do automobilismo. Por exemplo, o fato de ser um mundo em que basicamente é dominado por quem tem grana, porque é um esporte muito caro. E isso é visto desde lá do começo, da origem dos pilotos, né? Que começam no kart com, geralmente, família rica que tem como bancar aquilo.
Ou a gente tem as histórias, como essa do filme, e algumas outras até no grid. Tem um cara chamado Lewis Hamilton, que tem uma história parecida, de muito esforço da família, e muito investimento, e muito abrir mão de muita coisa para focar tudo na esperança de que aquela criança chegue lá. No caso aqui do filme, e a história, né, do Gran Turismo, é muito legal porque possibilita que... É uma história que possibilitou que jovens que, assim, sem dinheiro, sem condições de realmente investir no automobilismo, que os pais não tinham como pagar carro e corridas e tudo mais, chegassem a estar atrás de um volante de verdade. E é muito legal. E aí a gente vai acompanhar o filme, não vou dar spoiler aqui para quem não conhece a história, para ver se isso dá certo ou não. Mas o fato é que eles chegam lá, o que já é bem impressionante, né? Eles estarem lá na academia, passar a disputar corridas de verdade. Então é bem legal. Mas eles não deixam de mostrar o lado feio também do automobilismo. E o outro lado, que é o lado perigoso e traumatizante, e assim, arriscado pra caramba, e vidas em risco, e acidentes algumas vezes quase fatais, outras vezes fatais, e isso é colocado e eles não tentam pintar com outras cores, e eu acho isso muito legal. Tem alguns momentos, né, que tem uns acidentes, inclusive esse ano que eu estou fazendo o vídeo, 2023, ano passado, na verdade, a gente teve um acidente na Fórmula 1 com o piloto Zhou, chinês, que foi muito impressionante. Para quem assistiu aquilo, quem estava assistindo a corrida ao vivo no momento, foi assim, angustiante, e eu fiquei emocionado vendo aquilo. A gente não sabia se o cara estava vivo ou não. E nesse filme tem acontece um acidente, um ou outro parecido com aquilo, baseado em acidentes reais. As histórias desses acidentes eu não conhecia, e assim, visualmente é muito próximo do que eu mesmo vi ano passado assistindo uma corrida ao vivo. Então a recriação desses momentos visualmente é bem fiel, é bem interessante, ao mesmo tempo em que traz a emoção e a angústia que eu confesso que, assim, como espectador, eu senti quando vi aquilo ao vivo numa corrida, e eu senti assistindo o filme, porque é algo assim realmente, ao mesmo tempo que é emocionante, empolgante, e você vibra, quando acontece uma coisa como aquela, é apavorante. Eu falei do elenco, né, e dos pais do protagonista. Eu senti falta durante um bom pedaço do filme, mais ou menos no meio, em que eu achei meio estranho. Assim, os pais dele estão ausentes e o roteiro não dá uma explicação muito convincente. A gente tem uma cena que explica por que os pais estão ali, e o moleque assim, tá passando por dificuldades, e você fala, cara, eu não tô entendendo por que não tem algum dos pais tá aqui, não faz sentido. E isso me incomodou um pouco durante esse pedaço do filme que parece que os pais somem. Eles estão super presentes no começo, aí de repente eles somem, como a carreira e a academia lá do menino começa a decolar. Eu achei meio esquisito aquilo, e de repente eles voltam à cena, e aí, assim, digamos que aí tudo passa a ser mais normal, porque daí eles estão presentes, como imagino que deveriam estar. De novo, foi uma sensação estranha. Se isso aconteceu na vida real, beleza, tudo bem. Eu senti falta de uma explicação para aqueles pais de repente sumirem em situações que, como a gente tinha sido apresentados a eles estavam ali convivendo, ficou meio esquisito certas coisas que estão acontecendo com a vida do menino e nenhum dos pais está ali presente. E o roteiro não explica muito bem isso me causou um certo incômodo. Retomando o pensamento que eu iniciei o vídeo, se você é fã de automobilismo, se você acompanha automobilismo, se você é fã dos games, e se você for fã das duas coisas, é um filme realmente que tem um sabor muito, muito especial. Desde o começo ali, das primeiras cenas, dos discos ali do PlayStation, dos Gran Turismos todos, eu joguei, eu lembro, foram alguns dos primeiros jogos que eu joguei, fiquei impressionado no PlayStation, depois do PlayStation 2, e a dificuldade também, mas o fascínio, a vontade de querer ter um volante para poder jogar aquele jogo, que de fato é um simulador. Quem manja dos games, né? Não é, ele é um estilo simulador, é muito realista. Não é o estilo arcade, né? Que você pode bater e tudo bem. Não, ele é um simulador de fato. E essa história real mostra isso. E eu acho que o roteiro apresenta de uma maneira que, para quem não sabe nada, me parece, apesar de eu conhecer, que é bem feito, bem construído, consegue transmitir o que é esse universo. Mas se você já está inserido nesse universo, já curte esse universo, eu confesso que me deixou bastante feliz, como fã de automobilismo, como fã de games, a maneira com que visualmente a história é contada, com que as corridas são apresentadas, a mistura com os gráficos, a edição, a montagem, toda a edição de som,
trilha sonora e os momentos ali de intimidade entre os personagens. A gente se importa, são personagens bem cativantes, realistas e que fazem a gente se envolver. Eu me envolvi demais na história, foi bem emocionante. Também lá no começo, o easter egg e assim, aquele posterzinho do Senna que já traz assim, um calor no coração. Sensacional, assim. Então, esses sentimentos foram muito gostosos. Deixa aqui nos comentários se você tá afim de ver o filme, se você assistiu, se você curtiu, se você é fã de automobilismo ou de videogame, da série Gran Turismo. Se você vai assistir, enfim, deixem aqui nos comentários pra gente manter a conversa fluindo. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Deixem o like aí se curtiu o vídeo, que ajuda bastante aqui o canal no YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.